Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Deixa o Instagram chamando vocês. Tô com a sensação de que a câmera tá meio torta, gente. Bom dia, doutora Alex. Seja muito bem-vindo ao nosso Clube das 7. Vocês trouxeram aí o cafezinho de vocês? Deixa o pessoal ir chamando. Bom dia, doutora Brenda. Como ontem o doutor Alex pediu pra gente falar sobre razões finais, isso é o que a gente vai falar hoje, tá? Mas, gente, deixa eu lembrar... Bom dia, Alex. Deixa eu lembrar aqui pra vocês que de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, eu estarei aqui com vocês, tá? Eu entro ao vivo pra ajudá-los, pra ajudar todos esses advogados que tem aqui no meu perfil, tá? Sempre com a prática da audiência trabalhista, não travar lá dentro da sala de audiência, a não passar vergonha, não é mesmo? Bom dia, doutora Renata, tem tempo que eu não te vejo por aqui. Fabrício, tá? Saber se colocar perante o juiz, ao ex-adverso, né? Porque somos advogados, mas a gente também precisa ter técnica para saber se colocar perante os nossos colegas, tá bom? E é sempre melhor que a gente tenha bons advogados do outro lado, para quê? Para que a gente não fique ali sem precisar sequer aplicar técnica, né? Porque se a outra pessoa não tiver reação, então vamos sempre aqui. Esse perfil é justamente para isso, para treinar esses advogados à prática da sala de audiência. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar no balãozinho que tem, ó, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, coloque ali suas dúvidas sobre audiências trabalhistas, tá bom? E já aproveitem, gente, não deixem de compartilhar. Compartilhe com mais colegas para que o Instagram consiga entender o quê? O algoritmo. Bom dia, doutora Roberta. Para que o Instagram entenda que esse perfil é justamente para vocês, advogados. Ele vai disseminar para mais colegas, tá bom? E é aquela coisa que eu sempre falo, né, gente? Conhecimento a gente não guarda, a gente compartilha, tá bom? A gente compartilha porque tudo aquilo que a gente emana, o universo nos dá em dobro ou muito mais, tá bom? Então não deixa, ó, já de mandar aí o aviãozinho para o colega. E não esqueça que de segunda a sexta eu sempre estarei aqui com vocês às 7 horas da manhã. Eu entrei um pouquinho atrasado, alguns minutinhos atrasado. E sábado a gente tem análise de audiência real no Zoom, numa sala secreta, tá? Às 9 horas. De segunda a sexta às 7, sábado às 9. Tá bom? O doutor Alex já colocou aqui, ó, as dúvidas, uma dúvida dele, tá? E aí, enquanto, gente, eu vou aqui aguardando, se alguém quiser também participar virtualmente comigo aqui no ao vivo, pode me mandar aqui o pedido de autorização, que eu também permito que vocês participem para fazer suas perguntas diretamente a mim, tá? E como eu tô pedindo aqui, ó, coloquem as dúvidas. Até a doutora Alex, não sei se consegue, porque fica mais fácil de eu visualizar. E os colegas também vão saber a pergunta que a gente está respondendo. Colocar nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação a pergunta que eu vi aqui. Você colocou a primeira pergunta. Peraí. Seja muito bem-vindo, doutor Fabrício. Eu vi que acabou de começar a me seguir, que legal. Seja muito bem-vindo a esse perfil. Quais os pontos legais devo reforçar nas alegações finais? Coloca ali pra mim, tá? Que aí eu vou começar a falar aqui um pouquinho sobre as alegações finais e vocês vão colocando as perguntas que eu vou respondendo. Deixa eu só beber um pouquinho de café. Vocês trouxeram o cafezinho de vocês? Tá quente meu café. Tá? Então vamos lá, gente. Razões finais, ela também é conhecida como o quê? Bom dia, Simone, Ângelo. Sejam muito bem-vindos. As razões finais é a mesma coisa que alegações finais e memoriais, quando a gente está falando de primeira instância, porque também tem memoriais lá na instância, na segunda instância, certo? Mas aqui também entendido que como razão, eu vou apresentar razões finais por memoriais. Isso significa o quê? Que vai ser apresentado por escrito, tá? Exatamente isso. Então, assim, gente, até esses dias eu achei engraçado, porque eu peguei e foi como que tava alegações por memoriais, era isso que estava. Tá sem áudio? Doutor Ângelo tá sem... Gente, me falem aí se tá sem áudio, que o doutor Ângelo colocou aqui como se estivesse sem áudio. Me digam aí. Porque como o pessoal tá
meio que tá interagindo, eu tô achando que, que o pessoal tá conseguindo ouvir. Bom dia, doutora Franciele. Ah, ótimo. Já colocou aqui, já vi. Aqui tá normal. Será que não é a conexão? Ah, então ótimo. Tá? Então, bom. Eu só tô no Instagram, tá, gente? Depois até eu coloco, eu agora tô criando tipo um podcast lá no YouTube, se vocês quiserem assistir tudo de uma vez. Tá? Mas também fica disponível aqui no Instagram pra vocês. Tá, então vamos lá. Então, gente, me parece que tá funcionando normal. Acho só que o doutor Ângelo aqui não deve estar com algum probleminha. Vê se não é o próprio, às vezes é o fone, alguma coisa assim. Bom dia, doutora do Carmo, doutora Daiane. Razões finais, alegações finais, memoriais, o nome que a gente prefira utilizar. A única diferença, gente, é o que eu acabei de explicar para vocês. Que os memoriais, eles são apresentados por escrito, tá? Enquanto as razões finais, as alegações finais, geralmente são feitas de forma oral, ali na audiência, na frente do juiz, das partes. Eu vi aqui, doutora Alex, tá lá no balãozinho, tá? Na frente do juiz, das partes, incluindo do seu cliente, não é mesmo? Que ele tá ali sempre o quê? Observando, verificando se ele não entende nada de direito, a maioria, tá? Mas ele tá ali querendo saber se realmente você tá percebendo os acontecimentos e tá falando ali de acordo com o entendimento dele, tá? E aí, gente, o que é, para que serve, afinal de contas, a tal das razões finais, alegações finais ou memoriais? Além dela ser a última manifestação que é protocolada ali depois da audiência, ou se você apresentar de forma oral, ela é o quê? Ela é depois daquela instrução, terminou a oitiva das testemunhas, os depoimentos das partes, antes da sentença tem as razões finais. E ela é o quê? Ela é a técnica adequada para influir aonde? No convencimento do magistrado, devendo agente advogado constar ali, eu sempre falo, inicialmente reiterar todos os protestos que a gente fez lá em audiência. Durante um depoimento ou outro, um requerimento ou outro, o juiz foi lá e indeferiu algo que a gente precisava que constasse. A gente vai constar os nossos protestos e, em razões finais, a gente vai reiterar esses protestos, tá? E além de reiterar esses protestos, a gente precisa ressaltar os depoimentos favoráveis ao nosso cliente, tá? Sempre pensando nisso. Como que a gente vai ressaltar esses pontos favoráveis ao nosso cliente? De acordo com o depoimento que ele próprio prestou, de acordo com o que as minhas testemunhas trouxeram, as convidadas, né, pelo meu cliente trouxeram. O depoimento pessoal, eu até brinco falando assim, gente, o depoimento pessoal, ele só serve, na verdade, para a parte contrária se houver uma confissão. Porque se for corroborando com a tese da inicial ou com a tese da defesa, de nada vai ajudar o nosso cliente. Ele não é tipo assim, quando a mãe fala, você não fez mais que a sua obrigação em ter estudado. É isso, tá? Porque se ele te contou a verdade, ele não vai titubear ali no momento do depoimento. Ele vai falar exatamente aquilo que aconteceu. Mas se ele falar algo contrário, aí é uma atenção que você precisa ter e anotar e fazer as suas anotaçõezinhas ali no seu dossiê, no momento da audiência mesmo, tá? E se a testemunha da parte contrária corroborar com a sua tese também, seja você estando pelo reclamante, seja você pelo reclamado, você também já vai colocar esse ponto aqui, porque vai que o juiz quer que você faça de forma oral, certo? Deixa eu ir olhando aqui as perguntinhas. Ó, vieram 2 vezes aqui, Alex. O Alex está perguntando assim, quais pontos legais devo reforçar nas alegações finais? Isso eu vou dar aqui exatamente todo o passo a passo do que você precisa. Mas já te antecipando, os pontos assim primordiais que você precisa para essas alegações finais. Se você for fazer de forma oral, você precisa ser ali, gente, sucinto, direto ao ponto, tá? Sem ficar fazendo muita introdução.
Porque se você tá ali oralmente, a coisa ela flui de outra forma. Então você vai ressaltar ali os pontos que você foi anotando conforme eu estava falando aqui com vocês e foram favoráveis ao seu cliente. Mas vocês não podem esquecer de que, ao final, vocês precisam, gente, reiterar ali todos os pedidos, reiterar os termos, se você está pelo reclamante, da sua inicial, se você está pelo reclamado, os termos da sua defesa. Se teve alguma manifestação ali, alguma manifestação sobre algum tipo de decisão de tutela que foi indeferida ou que foi deferida, você também vai reiterar nessa sua manifestação. Tudo aquilo que aconteceu preteritamente, de forma sucinta, em audiência, você vai reiterar. Excelência, eu gostaria de reiterar aqui os meus protestos ao longo da audiência, gostaria de reiterar a minha inicial ou a minha defesa e as manifestações de preferência. Vocês podem trazer também os IDs, que facilita o olhar do juiz. E ressaltar os pontos, aí você virá com os pontos que você precisa ressaltar, que seriam o quê? Essas confissões da parte contrária, tá? Por exemplo, algo que a testemunha convidada pela outra parte corroborou com a sua tese. Isso tudo, assim, é de suma importância, tá bom, doutor Alex? Vou trazer um pouquinho mais esmiuçado aqui. Aí, a doutora Brena, eu até vou trazer aqui, tá, gente? Porque como a gente fala sobre... Eu permito que vocês, independentemente do tema, vocês tragam aqui sobre audiência. Não foge um pouco, porque a pergunta é sobre adicional de salubridade, tá? Ela pergunta assim, quem trabalha com limpeza de banheiro, limpeza de máquinas, de consultório, pode ter direito... Peraí, que aqui pra mim não abre ela toda. Pode ter direito ao adicional de salubridade? Observação, utilizava apenas luva. Tem decisão sobre isso, tá? Então, via de regra, se você conseguir comprovar, vai ter direito sim, tá? Tem alguns requisitos. Depois, como a gente vai fugir um pouco do nosso tema, me chama no direct, que aí eu até te envio a decisão direitinho, o TNR também, tá? Para poder te ajudar em relação a isso. Foi a doutora Brena, tá bom, doutora Brena? Aí, vamos lá, gente. Voltando aqui. Me digam aí se tiver qualquer problema, tá? No áudio, se tá tudo certo também. Para que serve, afinal de contas, as razões finais? As razões finais, ela na verdade serve para você reiterar, ressaltar todos esses pontos ali primordiais que aconteceram durante a audiência, principalmente, tá? Principalmente. E ela é o que? A manifestação que é o que eu te falei pra vocês, que vocês vão protocolar antes da sentença, ou vocês até mesmo vão pegar e vão apresentar ali de forma oral, mas é sempre depois do depoimento das partes, depois de toda a instrução. Acabou toda a instrução ali, que eu digo, depoimento das partes, oitiva de testemunha, aí o juiz, ele muitas vezes ele nem quer conceder prazo para você se manifestar, tá? Ele quer logo, ele pergunta, razões finais remissivas, doutores? E aí compete a vocês, tá, gente? A dizer, não, excelência, eu preciso me manifestar. Poderia me conceder um prazo? E aí, se o juiz disser para vocês, não posso conceder prazo, é agora de forma oral, porque vamos supor que seja uma audiência una, é uma audiência una, é agora, ou então não vou mais lhe dar oportunidade. E aí, você tá preparado para isso? Todos nós, gente, a gente precisa estar preparado. Eu sei, eu compreendo que não é assim muito, como que eu posso te dizer, a gente não se sente muito confortável, mas se a audiência for una, na verdade, a audiência trabalhista, ela é una, ela só é dividida ali em sessões, não é mesmo? Então, via de regra, você já deveria estar preparado, mas a gente sabe que não é assim, né? Tô bebendo um pouquinho de café, que eu acho que minha pressão tá um pouquinho baixa. E aí, o que acontece? Você ali, naquele momento, precisa apresentar. Então, se for uma audiência una, como que você vai fazendo isso ao longo dessa audiência? Sempre eu sinalizo para vocês. Eu vou dar aqui até um passo a passo, que eu já dei numa outra aula, mas eu vou trazer aqui para vocês para facilitar.
tá? É o entendimento de vocês. Vocês vão anotando. Como que eu sugiro que vocês façam? Lá na casa de vocês, no escritório, onde quer que vocês costumem estudar o processo de vocês antes de ir para a audiência, já façam ali, comecem a fazer. Bom dia, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda ao perfil. Você vai falar sobre ônus da prova? Hoje não, tá? Mas se você tiver alguma pergunta sobre ônus da prova, pode colocar aqui no balãozinho que eu vou te responder, tá? E se você precisar, as nossas 2 primeiras aulas do Clube das 7, eu falei sobre isso. Aconteceram na semana passada, segunda e terça. Se você tiver dificuldade de localizar no meu perfil, me manda um direct que eu te envio as aulas, tá bom? Para que você possa ouvir. Mas fica aqui com a gente, que hoje a gente está falando de razões finais, tanto orais quanto por memoriais, mas todos vocês, gente, podem trazer aqui as suas dúvidas sobre audiências trabalhistas que eu vou responder, tá? Eu já vi que tem mais perguntinhas aqui no balãozinho, eu já vou responder. E aí, gente, qual é o prazo para a gente apresentar as razões finais, tá? O 850 da CLT, deixa eu só confirmar aqui com vocês. Ó, o 850, ele prevê prazo que não exceda 10 minutos, tá? Para cada uma ali das partes. Ó, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando, esta será proferida a decisão. Gente, inclusive, eu já passei por um seguinte episódio. Uma das minhas primeiras audiências, lá em 2015, 2016, a única em quase 10 anos, a única, gente, em quase 10 anos que aconteceu comigo, acontecer realmente uma audiência única de verdade na minha vida, foi lá no início. Então eu digo assim, olha, lá no meu início, eu fui muito para-raio de juiz doido. Na 4ª vara aqui do Rio, era o Dr. Bruno Manzini. Ele fez, a minha audiência começou às 8 da manhã, eu saí da sala de audiência, era 11h50, salvo engano, quase meio-dia. A sala estava abarrotada de gente, porque as pessoas eram audiências assim, agendadas de 10 em 10 minutos. E aí o juiz fez a audiência única completa, completíssima. Porque, inclusive, 850, Alex. Porque, inclusive, a sentença ele deu em mesa. Tá? Exatamente isso. A gente colheu os depoimentos, ouviu as testemunhas, o reclamante teve que se manifestar, né, da defesa e documentos. Lá no final da audiência, teve razões finais de forma orais, tá? Tanto pelo advogado do reclamante quanto por mim, que estava pela reclamada. E ao final ele disse, já vou julgar. A gente ficou, olha, com o olho arregalado. Porque eu era muito recém-formada, né? E tinha, assim, muito pouca experiência com a audiência. Nunca tinha visto isso acontecer. Mas assim, gente, o que vai servir de vocês de consolo é que em 10 anos, essa foi a primeira e única vez que eu passei por essa situação. Mas pode acontecer, porque é previsto na CLT, tá? A Simone tá falando assim, já saiu da mesa até com a ideia do recurso, exatamente. Só que ao mesmo tempo, você fica com as suas ideias fritando ali, porque você fala, meu Deus do céu, será que eu reiterei tudo aquilo que eu tinha para reiterar? Foi assim, o caos. Mas já estou trazendo para vocês se prepararem para se acontecer isso. Deixa eu ver aqui, porque foram subindo algumas perguntinhas. Podem colocar, gente, aqui no balãozinho, tá? Por favor, fica aqui, ó, com um pontinho de interrogação. O Alex até colocou, vale a pena revisar todas as aulas quando vocês tiverem tempo. Realmente, gente, não são aulas assim longas, porque eu costumo ficar aqui de 30 a 40 minutos com vocês, tá? Eu nunca vi isso, mesmo sendo previsto na CLT. Pois é, doutora Roberta, isso aconteceu comigo, olha, acho que foi lá em 2016. Não sei se você conhece ou já fez alguma audiência com as Casas de Bahia, via varejo. Gente, sempre acontece assim, as audiências são muito longas, pelo menos assim, vou te dizer, uma audiência mais rápida que eu fiz da Via Varejo, eu acho que foi ali 1h30, tá? 1 hora e meia. Essa audiência, ela foi de 8 da manhã
Eu acho que foi 11h50, era quase meio-dia. Eu sei que as pessoas já estavam, estava muito cheia a sala de audiência. E, nossa, assim, foi bastante complicado, porque eu nunca tinha acontecido. Talvez, se depois de quase 10 anos de advocacia isso fosse acontecer, fosse mais natural, fosse mais, assim, mais fácil de digerir. Mas eu ali, recém-formada, juninha, como a gente brinca nos escritórios, né? Realmente eu precisei ali, ó, engolir a seco e vamos tentar fazer aqui algo, tá? Ah, que bom, a doutora Roberta falando que ela fez uma audiência UNA ontem de acidente de trabalho e foi um sucesso pro seu cliente, maravilha, tá vendo? Arrasou. Essa audiência foi gravada, doutora Roberta, e quiser, assim, que eu faça análise, aos sábados, tá, gente? Todo sábado agora, às 9 horas da manhã, na sala secreta do Zoom, eu vou fazer a análise de audiência real. Se vocês quiserem ter alguma audiência de vocês analisadas por mim, ali trazendo, gente, não é do tipo, ela só vai ficar apontando meus erros, não. Inclusive, aquilo que você fizer de bom, nossa, olha que legal, como aconteceu, a gente vai passar, vai enfatizar para que os colegas repliquem também, tá? Não existe isso de pensar, sempre a pessoa vai estar apontando para mim, não. A gente não faz, a gente não comete só erros, a gente, na maioria das vezes, todos os erros, inclusive, que a gente acaba cometendo, a gente tenta fazer da melhor forma possível, às vezes não sai como a gente queria. E quando a gente tem alguém ali para mostrar, olha, isso aqui tinha dado para fazer desse jeito, dava para ter feito uma manobra ali, isso ajuda, porque um terceiro olhando, o olhar é totalmente diferente. Que é até o que eu brinco, tem a visão do você, eu e do outro. E o outro, ele enxerga totalmente diferente, tá? A Simone, que é minha aluna, tá colocando assim, eu nunca fiz nem uma audiência UNA, não é comum aqui no interior do Paraná. Pois é, gente, mas acontece, tá? Aqui no Rio, São Paulo, tem bastante audiências UNAs. Mas sentença, eu só tive essa ao longo de quase 10 anos. O Alex tá falando, eu sou Juninha, exatamente, Alex, todo mundo precisa um dia começar, não é mesmo? E a gente começa sendo Juninha. É isso, tá? A doutora Roberta falou, depois chamam no direct. Ah, ótimo, doutora. Então, vamos lá, gente. Terminando aqui, tentar passar, se faltar coisa, amanhã no Clube das 7 eu trago mais sobre razões finais, tá? Porque eu me proponho aqui ficar até 7h30, 7h40, mas eu acho que eu vou conseguir terminar tudo com vocês. O prazo para apresentar essas razões finais, ali de forma oral, que o 850 da CLT prevê, são de 10 minutos para cada uma das partes, tá bom? Para quê? Aí o juiz, ele defere o seu prazo. Mas se for uma causa assim, muito complexa, nossa, tiveram muitos detalhes, sempre eu vou dizer para vocês o quê? Tentar o por escrito, por memoriais. Excelência, pela ordem, considerando a complexidade, ou excelência, pode me conceder prazo para manifestação de razões finais por memoriais? E aí, se ele fala, não, doutor, eu gosto de julgar logo, tá bom, excelência, me dá pelo menos 48 horas, 24 horas. Porque, gente, quando vocês vão para casa para o escritório, vocês vão pro seu cantinho ali e começam a analisar novamente aquela audiência, seja ela gravada ou apenas aquilo que constou em ata de audiência, isso melhora, isso facilita a sua vida, porque você vai conseguir ali ressaltar muitos pontos, você vai conseguir identificar coisas que ali no calor da audiência você talvez não tenha notado, tenha passado despercebido, tá? Então, assim, é sempre melhor, tá bom? O artigo, gente, o CPC, ele até prevê esse prazo ali, o artigo é 364, parágrafo 2º, que ele prevê, lá do CPC, tá? Que ele prevê 15 dias, fim da instrução, dada a palavra ao juiz e do autor e ao réu, bem como MP, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10. Isso aqui lá na Justiça Comum, tá? E aí o parágrafo 2º, ele prevê o quê? Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído
por razões finais escritas, sendo que a nossa CLT, ela tem previsão. Então, assim, a gente não vai se socorrer subsidiariamente lá do CPC, mas a gente pode tentar pedir emprestado. Excelência, pela ordem, pode me conceder 15 dias, algo assim? A maioria dos juízes, gente, acabam concedendo, porque ele não quer ficar ali com você pelo tempo de 10 minutos, você fazendo razões finais, tá? E quando vocês forem fazer razões finais por escrito, não deixem de fazer de forma sucinta, objetiva e ele cirúrgico que eu falo, tá? Parágrafo 2º. Isso, 364 CPC, parágrafo 2º, tá bom, doutora Alexia? Ó, a doutora Gabriela tá colocando assim: eu acabei de pegar a carteirinha, estava no escritório como advogada trabalhista júnior, e a sócia disse que precisava de mais alguém com mais experiência e me dispensou com 1 mês. Quero ficar craque. Perfeito, doutora Gabriela. Infelizmente, gente, a gente vive numa sociedade que as pessoas, elas querem já alguém com experiência. E como que você tem experiência se você acabou de pegar a carteira e nunca advogou? Aí é por isso que você mais ainda tem que estar aqui todos os dias no Clube das 7. Por quê? Aqui eu trago casos concretos, situações que aconteceram ali na audiência, sempre de casos práticos, para que vocês consigam visualizar. E para poder melhorar isso, essa forma prática de vocês, no sábado, que eu não fazia, gente, só quem recebe as minhas análises são os meus alunos, tá? Mas eu percebi, assim, que aqui a gente estava com muitos advogados recém-formados, então eu acho que isso vai ajudar muito a vocês. Todos os sábados, se vocês estiverem aqui às 9, vai estar... Ih, meu celular tá descarregando. Vai estar... eu vou deixar o link disponível para vocês no Zoom, tá? No Zoom não, aqui no link da bio. Vai ter essa análise numa sala secreta do Zoom. Tive que colocar aqui para carregar. Se o som ficar ruim, me falem, tá? Por favor. Então, assim, você vai ficar craque sim, tá, Gabriela? Deixa eu ver aqui que teve alguma outra pergunta. Como saber se a audiência... Isso, deixa eu colocar aqui para vocês. Como saber se a audiência será una? O que vocês precisam sempre ler, assim, com bastante atenção, é a notificação dessa audiência, tá? Ah, que bom, doutor Reginalda. Muito obrigada. Tá? Vocês sempre vão ler a notificação dessa audiência. Ou seja, na notificação, às vezes parece que é tudo igual, gente, mas não é tudo igual. Porque na Bahia, por exemplo, Salvador tem algumas varas que elas fazem, sabe o quê? Elas pegam na notificação, consta lá a audiência inicial. E lá no finalzinho, consta assim, se não houver possibilidade, composição, será convolado em instrução, serão ouvidas testemunhas. Ou seja, quem é que já olha assim, uma audiência inicial, vai levar testemunha para quê? Por isso que é tão importante que vocês leiam, gente, a notificação, tá bom? Então, assim, você vai identificar por ali, tá, Alex? Se a audiência vai ser una. Via de regra, a audiência no processo de trabalho, ela é una. Bom dia, doutora Larissa. Via de regra, a audiência é una. Mas a maioria dos juízes acabam partindo dessas audiências. Colocam a primeira audiência como conciliação, a outra inicial, a seguinte é de instrução, mas tem juízes que fazem audiência una. Então, nessa audiência una, vocês precisam estar preparadíssimos, o quê? Sabendo, tendo orientado o cliente de vocês, tendo testemunhas presentes lá no dia, tá? A Gabriela tá falando, na notificação diz se é una inicial, instrução ou até mesmo conciliação. E também na notificação vem consta lá o quê? Consta se a audiência é virtual, telepresencial, videoconferência, híbrida, presencial, tá? Eu posso falar sobre isso em outro dia para vocês, tá? E aí, gente, para eu poder encerrar aqui o nosso Clube das 7, qual é o momento para vocês fazerem essas razões finais? É justamente, acabou o depoimento, a oitiva das testemunhas, esse é o momento. Mas fiquem muito atentos aqui, a ata de audiência. Porque assim como aconteceu com uma aluna minha, mas a gente conseguiu pegar rápido no mesmo dia, porque naquele dia a gente tinha aula, vocês também precisam pegar exatamente o que eu vou falar aqui para vocês. Ficarem atentos
a ata de audiência. Por quê? Porque às vezes na ata de audiência consta assim lá no final, terminada a audiência, encerrada a audiência, vai constar assim, encerrada a audiência, preclusas provas documentais, razões finais remissivas. E aí, às vezes, você tem um monte de coisa para ressaltar ali naquele processo, certo? Porque foi muito bom aquele depoimento para você e você precisa. Se constar ali razões finais remissivas, é até o que um professor meu fala, perdeu o Playboy. É exatamente isso, gente. Tá? A gente precisa estar muito atento a tudo aquilo que está sendo redigido na ata, apesar dos juízes quererem passar ali correndo. Ah, vamos, terminou. Até a próxima, doutor, Cinedir para sentença. E aí você fala, excelência, pela ordem. É só um minutinho, porque eu preciso dar uma lida na ata para verificar aqui o que constou. Tá? Vocês podem, gente, requerer isso, tá bom? É direito de vocês. E aí, gente, lá no finalzinho dessa audiência, vocês vão fazer exatamente as razões finais, requerendo sempre prazo para apresentar por memoriais. E se for por memoriais, que é ali o por escrito, façam de forma sucinta, cirúrgica e objetiva, sempre direto ao ponto, tá? Pra quê? Pra que vocês não fiquem falando mais do mesmo. Os juízes, gente, eles não costumam ler muitas laudas. 8 páginas de razões finais tem necessidade? Eu acho que não tem necessidade. E os juízes, eles não têm muito tempo para ficar dando a devida atenção para isso. Então, assim, tentem fazer por tópicos. Horas extras. Façam aí um parágrafo por cada tópico. E o que eu sempre digo, dividam isso em tópicos, porque vai facilitar a visão do juiz, perceber o que você está ali impugnando, está ressaltando. Um parágrafo 2, trazendo ali uns pedacinhos daquele depoimento que foi muito favorável para você. Façam dessa forma, tá? E sempre ressaltando isso. E se for, como é por escrito, vocês não podem esquecer que os juízes não vão ter muito tempo ali para te dar atenção. Então, captem a atenção deles de forma estratégica, sem ficar falando mais do mesmo, trazendo aquele monte de informações lá da sua inicial, lá da sua defesa. Reitere os termos da sua inicial, da sua defesa, reitere os protestos, ratifique a sua inicial ou a sua defesa, reitere os protestos que constaram ali, tragam os IDs também, se tiveram manifestações que você precisa que sejam reiteradas ali, sempre colocando os IDs para facilitar. Bom dia, doutora Tati, Alex, sejam muito bem-vindos, tá? E olha só, o que eu sempre falo, muito rápido aqui pra gente terminar. 5 passos para vocês conseguirem fazer razões finais, ou por memoriais, ou orais ali, de forma sucinta, tá? 5 pontos. Saiba quais os pedidos da inicial estão sendo feitos ali, identificando de quem é o ônus da prova de cada um deles, tá? Quem não assistiu a nosso Clube das 7 sobre ônus da prova, semana passada, deixa eu olhar aqui o meu calendário. Semana passada, a gente está no dia 30. Semana passada, 21 e 22, tá, gente? Eu falei exatamente para que vocês saibam como identificar de quem é o ônus da prova. Saibam exatamente quais as alegações da defesa foram feitas ali para cada um daqueles pedidos. Façam um quadrinho, gente, tá? Vocês vão montando esse dossiê e ao longo disso, vocês criem no seu computador, ou se vocês preferirem em pasta física, para facilitar toda vez que você... tem uma outra audiência nesse caso, tem um recurso, vocês só vão aumentando, só vão melhorando, enriquecendo aquele material. Conheçam, gente, toda a documentação que foi anexada ali, tá? E aquelas que, claro, favoreçam você, já ressaltem ali os IDs. Para quê? Esse documento aqui, é de acordo com a minha tese. Então, eu preciso ter esse aqui. Para quê? Para que lá no momento do final da audiência de instrução você consiga ressaltar em audiência. Anotem eventuais perguntas que foram indeferidas, os pontos que foram favoráveis para o seu cliente, do depoimento pessoal da parte contrária que foi favorável, da testemunha convidada pela parte contrária, e se a parte contrária, o depoimento da testemunha dela não tiver sido melhor do que você esperava,
Ressalte os pontos que a testemunha convidada pelo seu cliente trouxe e que favoreceram a ele, tá? E vá registrando, gente, durante a audiência todos os seus protestos. A audiência virtual, vocês precisam ir falando isso, tá? Ah, foi indeferido, excelência, protesto. Está sendo gravado, doutora, eu não vou registrar aqui em ata. Tudo bem, excelência, protesto. Falem quantas vezes for necessário. Tem quem entenda que você não precisaria ficar repetindo, mas é melhor a gente pecar por excesso do que acabar ficando sem os devidos protestos ali, tá? E por fim, gente, com esse seu dossiezinho montado, com todos os pedidos, identificado ônus da prova, verificada com a tese de defesa, os documentos, ressaltem ali na audiência os pontos favoráveis ao seu cliente. Por quê? Essa vai acabar sendo a única parte que você vai deixar para fazer ali em audiência. Porque se você já trouxer tudo montado lá da sua casa, do seu escritório, vai ser muito mais fácil. E aí o restante é só aquilo que aconteceu na audiência, tá? O que eu sempre falo com vocês, meus seguidores, e com os meus alunos é: a gente pode ter controle somente com aquilo que depende da gente. Ou seja, bom, antes de ir para a audiência eu preciso estar preparado. Estar preparado significa que eu preciso ter conhecimento de tudo que está aqui nesse processo. Para quando chegar lá na audiência, eu só me preocupar com aquilo que acontece na audiência, que já é muita coisa, tá? A gente acaba sendo estimulado por muitas coisas ali durante a audiência. Então, a gente pode facilitar a nossa vida elevando, tá? E o que eu sempre digo, sempre que vocês fizerem razões finais, orais, por memoriais, não tentem ser perfeitos, gente. Façam sempre de forma simples, tá? Fácil e simples. Por quê? Quando vocês fazem de forma fácil e simples, significa que vocês não vão precisar pensar muito, que vocês vão utilizar o instinto de vocês. Ou seja, eu já tô anotando ali coisas que aconteceram durante a audiência. Então, eu só vou precisar reproduzir. Não precisa ficar pensando em palavras mirabolantes. Não, ressalto tal ponto, por isso, por isso, por isso. Sempre com calma e vão lendo a ata de audiência, porque geralmente é o secretário do juiz que vai redigindo, tá? E para eu terminar, deixa eu ver aqui que tem alguma outra perguntinha. Ah, o Alex colocou assim: professora, poderia trazer um exemplo de notificação apontando se a audiência é una ou não? Posso, se você até quiser, porque como eu não consigo compartilhar a tela aqui do meu celular, se você quiser, me chama lá no direct, que eu te mando também um modelo de notificação. Essa notificação geralmente é feita o quê? É distribuída aquela inicial, tá? Às vezes já vem no próprio PJE constando ali a data da audiência, mas em seguida o juiz geralmente dá um despacho e notifica a parte contrária, cita a ré, e se tiver rol de testemunhas também vai constar essa notificação, dizendo tudo que vai acontecer naquela audiência. Que aquela audiência ali é uma audiência inicial, uma audiência una, uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução, qual a modalidade dela. Às vezes, se for uma audiência presencial, consta um endereço que as partes, os advogados e as testemunhas precisarão estar ali, tá? Mas eu posso te mandar até uma, tem várias aqui, posso te mandar uma para você poder ver como é, tá? E facilitar. E se alguém precisar, a gente também pode me chamar no direct, que eu envio para vocês, darem uma olhadinha. De repente, eu até vou fazer o seguinte, eu acho que agora pela manhã eu não consigo, porque eu tenho uma audiência. Mas eu trago para vocês e vou colocar um modelinho de notificação nos meus posts, para vocês verem como é essa notificação, tá? Gente, e não esqueçam, amanhã, às 7 horas da manhã, eu estarei aqui. Consegui te ajudar, doutora Alex? Não esqueço que amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui novamente com vocês ao vivo, tá? Trazendo casos concretos. Se vocês quiserem entrar ao vivo comigo, também poderão. Só pedir aqui a participação de vocês, tá? Tragam as suas dúvidas sobre audiências trabalhistas. E a audiência, ela começa lá na entrevista com o seu cliente. Então, não é simplesmente aquilo dentro da sala de audiência. É desde a entrevista com o seu cliente até as razões finais, tá bom? Antes da sentença, tudo sobre audiência a gente fala, tá? Então não deixem de trazer as dúvidas de vocês, não levem as dúvidas para dentro da sala de audiência, e sim aqui para o Clube das 7, que acontece de segunda a sexta às 7 horas da manhã,
E sábado eu espero vocês às 9 na análise de audiência real, que fica o link disponibilizado na minha bio e acontece dentro da sala do Zoom, tá? É totalmente gratuito para vocês participarem. Quem quiser ter uma audiência analisada, me manda no direct o número do processo, que eu vou colocando em algum sábado a sua audiência. Eu faço a análise, mas eu te aviso, tá bom? Gente, muito obrigada. Tenham um excelente dia, tá? Espero ter ajudado vocês. Se tiver algum tema que queiram que eu fale amanhã ou outro dia, podem trazer. Hoje, por exemplo, foi o Dr. Alex que pediu para que eu falasse sobre razões finais e eu consegui atendê-lo, tá? Senão eu vou trazer algum tema da minha cabeça. Tá bom? Gabriela, quero te ver aqui, tá? Sempre. Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar lá no direct, que eu sempre vou ajudá-los, tá bom? Imagina, doutora Larissa, tenha um ótimo dia também, gente. Fiquem com Deus, tá? Que o dia de vocês seja abençoado aí. Quem tiver audiência, que seja um sucesso. E me contem, que eu gosto de saber muito como é a audiência de vocês. A Brena, tenha um ótimo dia, professora. Obrigada pelos ensinamentos. Wagner, recurso de revista, aí já não entra na nossa matéria de audiência. Cadê? Doutor Reginaldo. Recurso de revista não entra, que aqui a gente fala sobre a prática da audiência trabalhista, mas desde a entrevista com o cliente até o finalzinho ali antes da sentença, tá? E se tiver também a audiência de execução, a gente fala, não tem problema. Tá bom? Infelizmente, sobre recurso de revista aqui, a gente acaba não falando. Mas se eu puder ajudar em alguma decisão, algo, pode me chamar no direct que eu posso procurar e de repente te ajudo, tá bom? Imagina, gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom trabalho aí pra vocês.